Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa segunda aula, né, sobre treinamento de brigada de emergência, no qual a gente falou um pouquinho ontem para vocês sobre a química do fogo, falamos um pouquinho sobre o tetraedro de fogo e também falamos dos objetivos primários da brigada. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende. Vamos falar então hoje especificamente sobre a química do fogo, no qual a gente aborda, né, de maneira mais teórica, né, e consequentemente química, né, por que o fogo existe e naturalmente como que ele se alastra, podendo atingir qualquer empresa. Quando a gente fala especificamente da química do fogo, então, quando a gente fala sobre a química do fogo, né, a gente fala especificamente que a maioria dos materiais eles se encontram em estados sólidos ou líquidos, né? Dificilmente a gente vai ter ali um fogo que vai começar no estado gasoso, tá bem? Ele começa no estado sólido, no estado líquido, e depois ele passa, né, para o estado gasoso até então se inflamarem. O estado gasoso, pela sua natureza, né, pelo seu formato, ele precisa do oxigênio e naturalmente isso acaba criando uma certa explosão. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, que são os flashovers, né, ou que são ali os efeitos semelhante a uma bomba, né, que acabam expandindo a natureza do fogo. Quando a gente estuda então o fogo em si, né, nós vimos na aula de ontem que é uma mistura de gases, é uma mistura de uma reação exotérmica que tem uma possibilidade, né, de atingir todo e qualquer material realizando uma combustão. Quando a gente fala sobre a química do fogo, então ele tem o estado sólido, ele começa no estado sólido ou no estado líquido. Vamos falar dessa mesa, por exemplo, ele está em estado sólido, é madeira. Quando eu falo de estado líquido, estou falando naturalmente sobre algum líquido combustível, com pontos que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é o ponto de fulgor, ponto de aquecimento ali, né, o ponto de inflamabilidade, né? Então, quando a gente fala sobre a química do fogo, a gente precisa conhecer também quais são as naturezas, né, que elas podem se de maneira contínua, né, se aglutinar com o fogo e naturalmente acabar gerando uma certa explosão, né, uma inflamabilidade daquele objeto. Então, o combustível, né, do fogo sempre vai ser o sólido, como eu falei, a madeira, né, geralmente casas de madeira, né, ou especificamente casas onde tenha bastante madeiramento. Existe uma grande possibilidade desse estado sólido se alimentar o fogo. E o fogo, por sua vez, ele vai criar uma espécie de chama, né, de camada aqui em volta daquela casa, né, consumindo toda aquela propriedade. Então, dificilmente eu vou conseguir apagar esse fogo, né, simplesmente com uma ação lateral, né? Então, eu preciso de uma ação lateral, uma ação frontal, eu preciso de uma ação superior para tentar diminuir essa espécie de cogumelo, né, feito de fogo em volta da casa. Já no estado líquido, né, ele principalmente quando ele está aqui concentrado dentro de um ambiente, como é o caso aqui de uma lata, né, eles têm aqui o seu estado líquido, o seu componente, e haverá ali uma etiqueta, né, chamada etiqueta de inflamabilidade, né? Então, está avisando que o líquido ali dentro ele é um líquido inflamável. Se porventura for necessário, né, e se conseguir, né, simplesmente ali e tampar essa lata, naturalmente esse líquido ele vai deixar de pegar fogo, porque o líquido ele precisa do oxigênio, né? Vamos lembrar que aqui na casa nós temos uma grande quantidade de oxigênio, por sua vez, facilmente ele vai continuar pegando fogo. Já no estado líquido, se eu conseguir tampar ali, isso naturalmente vai cessar o fogo. Entretanto, né, se a gente fala em um incêndio de grandes proporções, dificilmente, né, vai ser somente dentro dessa lata. Vai ser ali tonéis, né, e consequentemente, tanques de líquido inflamável que naturalmente vai ter um fogo ali com muito tempo, né? E esse fogo ele só vai diminuir a partir que esse líquido começar a chegar no seu estado final,
né? Então, a concentração dele, né, o ponto de fulgor dele é muito alto, né? E possivelmente o tempo que ele vai ficar queimando aqui vai ser tão extenso quanto o tempo de um incêndio de uma casa. E o estado gasoso acontece a mesma coisa, né? Quando a gente vê um botijão de gás especificamente, ele tem ali, dependendo do seu tamanho, né, 30, 60 litros, né? Dependendo da extensão, esse gás, né, ele vai ficar saindo aqui pela sua boca, né, pela parte superior, até consumir todo e qualquer líquido presente dentro desse botijão, que a gente está vendo aqui é um botijão de gás. Mais especificamente, até acabar de consumir, vai demorar um certo tempo, né, um pouco mais rápido do que o líquido, um pouco mais rápido do que o sólido. Entretanto, também, né, a gente tem até uma prática que algumas pessoas vêm aqui com o dedo, né, em riche, um dedo esticado, e consegue colocar o dedo em cima da sua válvula de segurança e consegue ali fechar, né, tampar o contato do oxigênio com o gás e acaba apagando, tá? Então, nós temos primeiramente que conhecer, nós vimos ontem o tetraedro de fogo, nós falamos sobre os 3 Cs, né, que era combustível, comburente e o calor. Então, o combustível são os materiais sólidos, líquidos e gasosos. Tudo isso vai alimentar o fogo de uma forma preponderante para que ele continue queimando. No caso do comburente, né, ele vai ser aqui de maneira mais ativar o fogo, né, ele vai estar disperso no nosso ambiente. Então, quando a gente fala do oxigênio de uma forma geral, ele representa 20,95%, né, do ar presente, né, na atmosfera. Vamos lembrar que a gente tem lá na nossa atmosfera 78% de nitrogênio, nós temos ainda, nós temos o nitrogênio, nós temos o oxigênio, nós temos dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. Tudo isso vai estar relacionado à quantidade de concentração presente na nossa atmosfera. Apesar do oxigênio ser o que mais vai ajudar, né, vamos falar assim, a ativar o fogo, né, como comburente, o nitrogênio também acaba contribuindo, né? Vejam essa demonstração que a gente está aqui através dos balões, tanto o oxigênio como o nitrogênio e outros gases aqui, a gente tem ainda o dióxido de carbono e outros gases presentes, como o argônio, o vapor de água, né, o próprio gás hélio, ele vai ser um gás, um comburente, né? Ele vai ser mais volátil, significa que ele tem a tendência, né, em ativar o fogo, em fazer o fogo subir. Então, quando a gente fala do oxigênio, né, e outros gases aí especificamente, ele está presente na atmosfera. Então, uma forma de extinguir o fogo é ali, através do abafamento, é através de retirar o oxigênio do fogo. Isso vai fazer com que deixe de ativar o fogo, né, através de um abafamento, através da extinção da fonte de ativação do fogo. E o fogo ainda, né, especificamente, ele vai utilizar o oxigênio para conseguir consumir, né, todo o material que está sendo queimado. Se eu for lá e abafar o fogo, se eu conseguir retirar essa fonte de oxigênio, eu eliminei o comburente, né? Eu eliminei o comburente, mas eu ainda tenho lá o material em combustão, que é o estado sólido, líquido ou gasoso, e naturalmente eu ainda vou ter uma fonte de calor. Então, se em algum momento a gente precisar apagar um incêndio, né, ou um fogo em um material sólido, eu vou lá e consigo retirar, né, o comburente, eu retiro o oxigênio. E aí eu tenho que, por exemplo, usar água, que ela vai molhar também até a parte mais interna desse material sólido. Agora, a gente sabe que a água e o líquido eles vão se misturar. Quando o incêndio for em líquidos inflamáveis, né, eu vou lá e coloco água, jogo água por cima, eu consigo apagar. Entretanto, né, a gente ainda vai ter o estado de material de combustão, que é o estado líquido. Eu não vou ter mais o comburente, porque eu vou conseguir jogar água em cima e vou conseguir apagar, mas eu ainda vou ter uma fonte de calor,
porque aquele material inflamável ele foi superaquecido. Então, a qualquer momento, né, a tendência da água é ela penetrar por baixo do líquido e, por causa do calor, ela voltar a pegar fogo, né, por causa do calor, do comburente e da falta, né, de um material aí que vai diminuir a propagação do fogo. Ela vai entrar em contato novamente com o oxigênio e a tendência é ela voltar a ter o que a gente chama de reignição. Então, material líquido eu preciso ir lá e colocar uma camada, né, em cima dela ali e apagar. Geralmente a gente usa o extintor de pó químico seco. Então, esse pó químico ele vai conseguir neutralizar a presença do oxigênio, né, e vai conseguir também fazer com que o líquido inflamável ele seja resfriado. Bem? E nós temos as fontes de calor, né? Primeiramente, vamos lembrar que o calor, nós temos duas fontes de calor. Primeiramente, a fonte natural e as fontes artificiais. Quando a gente fala em fonte natural, pessoal, o Sol, né, ele tem, através das suas especificações, através de uma maneira mais física, que é uma fonte natural, entretanto, ela precisa de um superaquecimento. Quando a gente vê no Brasil, né, especificamente no Brasil, a gente tem aqui um ambiente tropical, eu preciso ter um ambiente muito seco, ou seja, baixa umidade do ar, eu preciso ter uma alta velocidade do ar, tá? Porque o ar ele vai estar mais seco e o vento vai estar mais seco, e através simplesmente de uma corrente de ar, ele pode encontrar um ambiente específico para iniciar o fogo, porque o calor, né, uma fonte natural do calor, pode entrar em contato com material combustível, lembrando que são especificamente material sólido, líquido e gasoso. Ele vai ter o comburente, que é o próprio oxigênio, através das ventilações, e a fonte natural de calor, que é o sol. Então, quando a gente vê ali uma pastagem, né, seca pegando fogo, né, se não teve contato ali, né, não teve nenhum ser humano que passou ali, jogou uma bituca de cigarro, ou deixou ali uma garrafa, e essa garrafa, sim, começou a superaquecer e teve contato com a pastagem, aí começou a pegar fogo. E pode ter também as fontes espontâneas, tá? O sol é uma fonte espontânea de um incêndio, por exemplo, principalmente quando a gente estuda lá mais à frente o incêndio em mato aberto, tá bom? Já nós temos a fonte artificial, que pode ser uma própria fogueira, né? Alguém criou ali, alguém botou fogo em alguma pastagem e ela acabou se alastrando e chegando para ambientes residenciais ou até industriais. Então, quando a gente fala de fonte artificial, geralmente ali é um fogo que foi plantado, né? Alguém foi lá e colocou fogo. Então, é uma forma de estudar também o que dá o início ao fogo. Então, o calor é o que dá início ao fogo. Geralmente, a gente tem materiais elétricos, nós temos aí os símbolos nucleares, nós temos as fogueiras, e quem aqui nunca viu, né, o calor que é gerado pelo atrito de dois corpos, né? Geralmente, aqui uma pessoa exercendo a mão ali, através da fricção, com um graveto e uma outra madeira com uma palha em cima, né? Então, isso acaba gerando, naturalmente, né, um atrito, e isso vai começar uma corrente, né, de energia. Essa corrente de energia vai fazer que, através desse mato presente aqui em cima da tábua, vai começar a apresentar um ambiente propício. Calor, comburente, combustível, reação em cadeia, começa o fogo, tá bem? Então, toda vez que a gente fala sobre o treinamento, eu preciso entender que as fontes de comburente, calor e combustível são as fontes naturais de propagação do fogo. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais à frente o método de extinção dessas fontes. Quando a gente pega aqui o fogo, né, eu tenho que ter, primeiramente, um comburente, algo que pegue fogo, né, não adianta ali eu simplesmente tentar fazer, né, o fogo acontecer, em um ambiente, por exemplo, líquido com baixo ponto de fulgor, né, que a gente vai ver mais à frente, mas, por exemplo, a água ela não pega fogo, tá? Então, quando eu coloco aqui água, né, ela não vai pegar fogo, ela vai apagar o fogo. Quando eu pego um material, né, uma revista mais velha, um jornal, um caderno, eu estou presente de um material sólido,
tá? Que por sua vez ele vai estar somado ao O2, né, o oxigênio, uma fonte necessária de oxigênio, mais uma chama, né, uma pequena chama aqui, que é o caso do calor. Calor, comburente, combustível, tá bem? Então, eu tenho aqui uma forma de identificar uma provável, né, propagação do fogo ou até mesmo, né, um incêndio. Então, a soma de um comburente, combustível e do calor vai gerar fogo e a gente precisa combater esse início de fogo, né? A brigada vai atuar no princípio de incêndio. Então, esse início de fogo, eu preciso começar a manter ele, primeiramente, em controle, para que ele não se torne um incêndio, né? Continue como um fogo inicial, para ir depois, se for o caso, né, acionar o corpo de bombeiro. Mas se eu tiver uma brigada, ele tem que combater o incêndio ali de maneira mais rápida possível, né, o princípio de incêndio de maneira mais rápida possível. E a gente também tem os meios de propagação, né? Então, eu estudei agora, a gente acabou de ver, os meios de início, né, do incêndio, né, que vai ser ali o tetraedro do fogo, que a gente viu na aula de ontem. A gente viu sobre o combustível, calor e comburente, que são os métodos, né, de propagação do fogo também, né, e consequentemente, para que o fogo ele comece a queimar. Mas nós temos ainda os meios de propagação do fogo, especialmente ditos, né, que são as condução, a convecção e a irradiação. Começando pela condução, a propagação do fogo ele começa através de uma série de agitações de moléculas. Quando eu coloco fogo em um material de madeira, por exemplo, nós temos as moléculas especificamente rígidas, né? A madeira ela está dura, né? Ela está ali na sua natureza, né? Composta e de certa rigidez, porque as moléculas lá dentro, né? Elas estarão todas unidas, né? Então, certamente um golpe de machado vai precisar de vários golpes ali para cortar essa madeira, né? Se a gente for pegar ali com a mão especificamente, não vai conseguir quebrar. Mas existe uma mudança feita pelo calor, no qual, através das moléculas, através do incêndio, né, através do fogo, essas moléculas vão criar um vapor, né? E, naturalmente, esse vapor vai ser um combustível para o fogo, tá? É isso que acontece lá com o carvão na churrasqueira. Se você deixar o carvão sozinho, sem contato com calor, sem comburente, né, ele vai se tornar basicamente ali, sem contato com o combustível, ele vai continuar sendo um comburente. Simplesmente ele não vai pegar fogo do nada, né? Ele não vai conseguir ter uma ignição espontânea. Mas se ele tiver contato com o calor associado ao oxigênio, a tendência é que aquele carvão, que aquela madeira, né, que já foi uma madeira, ele vai entrar em um estado de vapor, ou seja, vai ter agitação das moléculas ali, e ela vai começar a emitir um vapor. Esse vapor vai ser combustível e a tendência é de começar a pegar fogo em toda aquela madeira ou em todo aquele carvão. Isso acontece muito nas residências, né? Principalmente em residências que estão ali, que são chamadas, né, de sobrados ou de prédios industriais que são chamados aí de edifícios. Quando a gente fala da condução, né, ele pode conduzir o fogo, né? A fumaça ela pode principalmente conduzir ao fogo a ambientes maiores, né, ou abaixo, né? Geralmente acima, né, porque o oxigênio ele está disperso e a tendência dele é subir, principalmente quando ele está agitado, né? A gente vê isso, por exemplo, nos efeitos de balão. O balão ele só sobe em altura porque existe uma corrente de fogo jogada para cima, aquecendo todo aquele ar para cima, né? E quando ele quer descer, ele diminui ali de maneira gradativa a sua chama, e aí, naturalmente, aquele balão vai resfriar, né? E a pessoa vai descendo. Então, quando a gente vê um incêndio num prédio que começa no segundo andar, muito provavelmente as pessoas do primeiro andar vão notar simplesmente o calor, mas não vão presenciar ali a presença do fogo especificamente.
A condução, né, ela vai fazer com que o fogo chegue a andares superiores por causa da sua fumaça, né? Então, quando a gente vê no incêndio uma fumaça preta, uma fumaça cinza, significa que isso é um vapor e está conduzindo o fogo a andares superiores. Já quando a gente vê em casas residenciais, né, principalmente aqui, casas chamadas de sobrado, né, que são em 2 andares, o incêndio no térreo, na parte inferior, a tendência dessa fumaça ficar concentrada em toda a parte inferior da residência, né? E se tiver aqui uma passagem de ar, como escada, como um elevador, se for o caso, né? Ele naturalmente, o fogo vai passar por essas extremidades. Vai passar para a parte superior, chegando às extremidades. Quando a gente vê uma casa onde tem ali pegando fogo na parte inferior, né, de um sobrado principalmente, a preocupação maior, além de salvar as vítimas que estão ali, é fazer com que as vítimas não abram, né, a porta ou não criem um acesso para o fogo. Porque vai ter uma corrente grande de oxigênio, né? Vamos lembrar que o fogo aqui ele está em vapor, né? Ele está em fumaça, está condensado aqui. E se houver uma abertura da parte superior para a parte de baixo, o oxigênio vai entrar de maneira rápida aqui, vai encontrar as moléculas, né? Vamos falar assim, o vapor de combustível, né? A fumaça ali, e vai jogar rapidamente, né, vai consumir rapidamente, porque o fogo ele precisa do oxigênio para sobreviver. E a tendência do fogo é procurar esse oxigênio, e aí, naturalmente, isso vai superaquecer todo o ambiente. Aí nós temos um ambiente propício, calor, combustível e comburente, reação em cadeia. Nós temos um fogo generalizado também. Então, a situação aqui embaixo é princípio de incêndio, e se porventura alguém tiver algum acesso aqui, ou o fogo encontrar algum acesso, a tendência é ele tornar um incêndio de grandes proporções. A convecção, ela tem uma propagação de massas de ar quente, né, a partir aí de 1000 graus de temperatura. A convecção é uma forma que a gente consegue, de maneira mais lúdica, aí, implementar, né, e falar para vocês que acontece isso na chaleira, por exemplo. Quando a gente coloca uma panela, né, ou lá uma leiteira, uma chaleira, ela começa a emitir um ruído, né, um sinal sonoro, para avisar que a água ela está ali passando do estado líquido para o estado gasoso através do vapor. Então, a partir dos 1000 graus de temperatura, né, nós não teremos mais ali 1 litro de água, por exemplo. A gente vai começar a ter 900 ml de água, 800 ml de água, 700 ml de água, porque essa fumaça, né, o vapor, no caso aqui, especificamente, começou a sair, né? E aí, naturalmente, a tendência dela, né, é se propagar, né? Vamos lembrar que essa fumaça, ela vai estar, esse vapor, ele vai estar quente, mas vai ser um vapor de água. A chaleira, né, ou a leiteira, ou o que você estiver aquecendo, vai se chamar de propagação de massa de ar. Tanto se você colocar ali a mão, você vai perceber, poxa, eu coloquei água gelada, né, a água estava fria, mas ela superaqueceu e agora ela se tornou um vapor, né, ela virou uma massa de ar quente. Então, significa que se a água, a temperatura da água ali, ela tiver entre 100, 200 graus, 300 graus, né, pode ser que a fumaça ela chegue a 1000 ou a mais, tá bem? Então, quando a gente vê ali no nosso fogão, né, a gente vai lá, liga a chama, né, do fogão, a gente consegue, né, colocar a mão ali próximo, né, aproximar e sentir uma corrente de calor. Agora, quando uma chaleira, né, está ali saindo, mudando o seu estado líquido para gasoso, eu não consigo ter contato com essa fumaça, né, com esse vapor, porque ele vai ter algo ali próximo aos 1000 graus de temperatura. E a gente viu lá nos primeiros socorros que uma das formas de se queimar também é através desse contato com massa de ar quente. A nossa temperatura, a nossa pele não suporta essa massa de ar quente. A gente tem uma certa sensibilidade, né, e essa vai de maneira mais contínua, né, ser ativada,
né, principalmente por causa dos corpúsculos de rufina e passina. Quando a gente fala de um prédio, né, que ele começa a pegar fogo na parte inferior, a convecção, né, tende, através da fumaça, né, chegar em ambientes superiores, né? Então, se a gente viu lá se a gente viu a condução, né, que vai chegando em ambientes maiores por causa do oxigênio, a convecção ela vai conseguir, né, através da propagação de massas de ar quente, quando ele chegar na parte superior, a tendência é ela superaquecer, aí nós temos o calor. Nós teremos o combustível, que é o oxigênio presente, e nós teremos o comburente, que são os materiais da casa, né, ou de um prédio, por exemplo. Então, o sentido do deslocamento de gases quente, né, ou da fumaça, especificamente, sempre vai ser para cima. Só que essa fumaça, ela vai começar com uma temperatura que provavelmente de 200 graus de temperatura, ela vai subir um pouquinho mais, ela vai chegar a 300, 400 graus, a 500, a chegar a 1000 graus de temperatura, né? Então, nós temos até um exemplo, né, especificamente no edifício chamado Edifício Joelma, que foi um incêndio de grandes proporções, né, que nós tivemos na cidade de São Paulo, né, que até tem filme disso, né, relatos disso, documentários, que os bombeiros chegaram para acessar por cima do prédio e alguns bombeiros que pisaram ali estavam com botas específicas para combate a incêndio, né, não com a mesma tecnologia que a gente tem hoje, mas o solado, né, derreteu, né, por causa do incêndio que começou, se eu não me engano, no quarto andar, no terceiro andar, e ele foi subindo, né, até atingir ali toda a estrutura, né, do prédio, e especificamente houve um deslocamento de massa de ar ali, né, de fumaça, e o telhado, né, o teto desse prédio, ele já estava em altas temperaturas, já estava no estado de convecção. Uma outra forma de a gente estudar a convecção, né, quando eu coloco ali, que eu pego, por exemplo, um garfo para espetar a comida, né, ou para ver ali se a temperatura está adequada, né, eu geralmente tenho um cabo de madeira, porque ele é um isolante térmico. Mas se eu tirar, né, ele da água e continuar segurando na madeira, não tem problema. Agora, se você for lá e colocar em contato com uma fonte onde teve contato direto com o ambiente quente, seja com água, com líquido, com algum objeto, a gente vai perceber que ali está mais quente do que na ponta ou na parte mais extrema, tá bom? A convecção também tem ali uma produção, né, de propagação de massa de ar quente. E ainda nós temos a irradiação, né, que é a propagação de calor através de ondas caloríficas. Quando a gente fala de ondas caloríficas, pessoal, o fogo a gente não percebe, mas através da radiação, né, e da condução, especificamente por causa do ar, o fogo ele pode passar, né, de uma residência, de uma casa para outra, por causa da onda de calor. Lembrar que o comburente são calor, combustível e oxigênio, tem uma reação em cadeia, começa um fogo. Então, numa casa onde está pegando fogo, né, a primeira preocupação, né, que eu tenho que ter é tentar isolar essa casa. Em seguida, resfriar, né, para que o fogo não comece, né, e não passe através da radiação de uma casa para outra. Como a gente pode combater, né, princípio de incêndio dentro de empresa, eu também tenho que ficar atento de um setor para o outro. Às vezes a gente vai ter um setor ali separado somente por uma parede, né, e vai começar um incêndio de um lugar e pode chegar nos demais. Eu lembro que uma vez eu atuei numa empresa que eu trabalhei, começou incêndio numa parte de peças, né, umas peças onde estavam sendo pintadas ali, e ali nós tínhamos um tanque de imersão de tinta. As peças entravam em imersão, passavam por aquele tanque, né? E eles depois secavam e iam para a expedição. Só que para aglutinar os processos, para que eles ficassem mais próximos, foi colocado ali máquinas de usinagem. E cada máquina de usinagem, né, naturalmente, ela tem um preço elevado e tudo mais, e era separado simplesmente por uma parede. Quando começou a pegar fogo
em todas as peças, né, por causa do tanque de combustível, no tanque de tinta ali especificamente, a nossa preocupação maior é que ela chegasse e atingisse o barracão do lado, que é onde tinha ali aproximadamente 40 máquinas, cada um ali com 1,5 milhão, 2 milhões de valor, né, daquela máquina. Então, o incêndio podia, né, pegar ali no barracão, podia pegar ali nas peças, só que não podia passar para o outro barracão, porque seria uma tragédia muito maior. A propagação do calor, né, ela se dá por ondas caloríficas, né, e nesse caso específico nós já tínhamos um princípio de incêndio. Então, o que nós fizemos? Uma parte da brigada atuou, né, no combate ao princípio de incêndio, e a outra parte usou ali as mangueiras para resfriamento. A primeira coisa, a gente cortou toda a energia elétrica, como a gente falou na aula de ontem. Nós agimos especificamente para combater o princípio de incêndio e resfriar, né, o setor lateral ali, para que não houvesse, né, a propagação, né, do calor através de ondas caloríficas, o que a gente chama de radiação. As ondas de calor, elas são frequentes também quando a gente vê ali no ambiente onde há fogo, né, a gente consegue, através das nossas mãos, sentir, né, muito comum, né, esse hábito de colocar as mãos ali para tentar sentir as ondas caloríficas de calor. No caso do fogo, né, a gente consegue até certo ponto, né, manter uma distância. Quando eu vou me aproximando, a tendência, né, da nossa pele ela começar através dos corpúsculos de Ruffini e Pacini, sentir a presença dessas ondas de calor e começar a avisar, né, que nós estamos numa situação de perigo ou ainda que nós podemos ali se queimar. Então, vai ter uma emissão para o nosso sistema nervoso central para a gente retirar a mão de maneira mais rápida possível. Então, os meios de propagação do fogo: irradiação, convecção e condução. E o que ocasiona o fogo, né, é o comburente, o calor e o combustível. Se eu tenho o combustível, o comburente e o calor, eu tenho que conhecer também os métodos de extinção do fogo, que é resfriamento, isolamento e abafamento. O resfriamento, como o próprio nome diz, eu vou agir no calor. O isolamento, né, naturalmente aqui o isolamento eu preciso agir, né, no comburente, e o abafamento eu vou agir no combustível, tá? Então percebam aí que eu vou ter uma ferramenta, né, específica de extinção do fogo para cada, né, para cada forma, né, para os 3 Cs especificamente, né, para que são ali as formas que vão gerar a reação em cadeia. A reação em cadeia, eu vou agir, né, geralmente, né, com os 3, resfriamento, isolamento e abafamento. Mas se eu quero extinguir o fogo, né, na sua modo inicial, eu posso usar o resfriamento para diminuir o calor, o isolamento para tirar o comburente ali, então eu elimino uma das fontes do incêndio, né, eu elimino a reação em cadeia, e o abafamento também, quando eu retiro o combustível, né, entre eles ali o oxigênio. Então, o resfriamento, conforme a gente falou, né, jogar água em cima do fogo causa o resfriamento. Quando a gente vê lá numa plantação, né, ou numa floresta pegando fogo, né, a tendência, né, eu posso deixar ali pegar fogo, né, em uma parte e criar, né, a gente vê isso aí geralmente nos incêndios florestais, eu acabo criando, né, uma abertura, né, ou um distanciamento, né, para que não haja ondas caloríficas, né, ou ainda, né, um isolamento aqui com uma linha de pessoas apagando, né, e resfriando todo o ambiente, mas isso é chamado também de isolamento de uma grande área, tá bom? E o abafamento, quando é o caso aqui de retirar o oxigênio do ambiente, no caso de um produto líquido especificamente, né, ou se tiver um material sólido queimando, né, eu consigo ali tampar, isso vai gerar um abafamento, diminuindo, né, a extinção, extinguindo a possibilidade de fogo. Para isso, pessoal, a gente precisa conhecer os métodos, né, que nós temos de extinção de combate a incêndio. Primeiramente, a gente vai falar sobre a unidade de extintores portáteis. Depois nós vamos falar sobre os hidrantes, ou ainda também nós temos os recalques, né, que são hidrantes
que são utilizados ali com a água da rua, basicamente, assim, vamos falar dessa forma. E nós temos também os sprinklers, né, que a gente acaba vendo mais em filmes, aí acaba vendo em sistemas dotados, né, com esses sprinklers, que ele tem ali uma válvula, essa válvula ela aguenta até determinada temperatura, após, né, essa temperatura, essa válvula vai se romper e haverá uma abertura, né, dessa corrente de água, né, ou, dependendo de alguns casos também, de um pó químico seco, que ele vai conseguir tirar, né, retirar totalmente ali as fontes de calor, combustível e comburente. Quando a gente fala sobre os métodos de extintores portáteis, o nome correto do extintor é unidade de extintor portátil, porque ele, primeiramente, eu consigo movimentar ele, né? E ele é chamado também de método de extinção do incêndio, tá bom? Então, predominantemente, né, a gente vai utilizar isso nas brigadas de emergência. Você não vê o corpo de bombeiro utilizando extintor, né, em combate a incêndio. Você vai ver geralmente ele utilizando, né, obviamente vai depender do tamanho do incêndio, né, mas você vê geralmente utilizando o sistema de hidrantes associados a mangueira, esguicho, chaves, empatações, tudo que a gente vai ver lá na parte mais prática, tá bem? Especificamente associado a hidrantes ou ainda o seu caminhão de bombeiro. A gente não vai estudar o caminhão de bombeiro especificamente, porque não é nossa área de atuação. Geralmente os bombeiros, principalmente bombeiro civil ou o policial militar do corpo de bombeiro que vai fazer esse uso. E nós temos ainda os sprinklers, né, que a gente vai geralmente associar a um estudo específico e ainda uma localização bem determinada de onde vai ser colocado esses sprinklers. O extintor, geralmente, ele vai ter, na sua composição, a gente vai ver que ele tem essas separações também, essas divisões, mas geralmente ele vai ter ali um conjunto de válvulas, né, e essas válvulas a gente precisa ficar atento, principalmente ali na sua pressão, né, e consequentemente se ele está em funcionamento. Nós teremos ainda uma câmara de expansão, né, porque para sair aquele líquido ou aquele gás ali presente, ele precisa ter uma parte livre e uma parte composta, né? Então ele precisa, através da pressão, essa parte livre ela vai para baixo para fazer com que a parte composta saia. Nós teremos um tubo, um sifão, né, em alguns casos aqui. Nós teremos o próprio líquido, o agente extintor, né, ou o líquido ou agente extintor, pode ser o gás, né, carbono, o gás carbônico, pode ser o pó químico seco, pode ser também chamado pó ABC, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ou o próprio líquido, né, que ele vai ser utilizado para apagar, geralmente, a água. E nós teremos ainda o corpo do cilindro, né, que é uma parte mais robusta, que consegue segurar essa pressão. E nós teremos um conjunto de mangueira e difusor, né, que haverá uma separação clara, né, entre a mangueira e o difusor. O difusor a gente só vai encontrar em extintores de CO2, né, que é o gás carbônico. Agora, a mangueira, ela vai ter tanto na água como no pó químico, tá bem? No chamado PQS também. Os extintores, então, eles podem ser de água pressurizada, né, pó químico seco ou o gás carbônico. Pessoal, aqui no slide não está o extintor ABC. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar sobre as classes de incêndio, ou, naturalmente, ali as formas que o incêndio se propaga. As unidades de extintores portáteis são aparelhos de fácil manuseio destinados a combate a princípios de incêndio. Vamos lembrar, começou o incêndio em grandes proporções, esquece os extintores, vamos montar a linha de mangueira, vamos montar o esguicho, vamos deixar o pessoal preparado para utilizar essas mangueiras. Elas recebem esse nome, né, de acordo com o agente extintor que está ali no seu interior. Então, ele pode ser extintor de água pressurizada, né? Ou seja, uma água que existe uma pressão, né? H2O, associado a uma pressão. Vocês vão ter ali no seu extintor o corpo do extintor, vai ter a parte do agente extintor internamente. A gente vai ter ali uma válvula, né, de pressão, né? Que é onde a gente consegue observar se existe ou não
pressão para que haja a entrada e saída, a saída da água, né, a entrada do oxigênio e a saída da água, nós teremos a mangueira sem difusor, tá bem? No pó químico seco, nós também teremos uma mangueira sem difusor. O que muda, né, que a gente não vai ter, naturalmente, a gente vai ter aqui o corpo, nós teremos aqui a válvula de condução, né, a gente consegue transportar, e o pó químico seco, ele também tem aí o seu reloginho, vamos falar assim, né, que é ali onde a gente consegue ver se existe pressão suficiente para que o pó saia. E o extintor de gás carbônico, ele vai ter o difusor, geralmente vai ser um torpedo sem nenhuma marcação, né, de solda, ele vai ser um extintor sem nenhum declive, sem nenhuma imagem, né, sem nenhuma solda específica. A gente não vai ter a presença desse reloginho, né, desse manômetro, né, que é onde a gente consegue ver a pressão. Nós teremos a alça de transporte e nós teremos aqui um difusor. Essa diferenciação, pessoal, dos extintores a gente vai ver lá na prática para a gente entender e memorizar de uma forma mais efetiva. Os extintores, né, como a gente está vendo nessa imagem, a grande parte, né, ele vai ser separado entre o acionador, né, e a alça de transporte. Então percebam que a gente nunca vai segurar o extintor aqui em cima, a gente sempre vai segurar o extintor na parte de baixo, porque é a alça de transporte, onde deve ser segurado. E o acionador fica acima propositalmente para que a gente consiga segurar no transporte com os dedos, né, e através da palma da mão acionar o extintor. O manômetro, né, ou reloginho que eu disse aqui, ele deve sempre ficar aqui na ponta, né, com indicativo verde, significa que existe uma pressão. A tendência, né, se ele abaixar ali, é que ele vai perder a pressão, ou, né, se ele subir ali, estiver no vermelho, significa que ele está com uma pressão exagerada, né, e isso aqui serve mais para quem faz a recarga, para quem se utiliza, né, desses equipamentos aqui para fazer a manutenção. A mangueira, conforme vocês estão vendo aqui, a gente vai ter cerca aí de 80 centímetros de mangueira, 60 centímetros de mangueira, dependendo do tamanho do extintor e do seu tipo especificamente. O corpo, que é a parte de lata, né, que a gente vê ali em volta. O sifão, que é uma parte mais interna, né, e a unidade extintora. Então, percebam, né, que quando a gente aciona o sifão, basicamente aqui vai gerar uma pressão, né, esse líquido, né, ou o pó que estiver ali dentro, ou o gás carbônico que estiver ali dentro, vai subir e entrar em contato com a mangueira, tá bem? E aí vai conseguir sair, né, ocasionando ali a sua função, abafar, isolar ou resfriar o fogo, tá bem? Nós teremos o tipo extintor de água, que ele vai ser utilizado somente em classes A, que a gente vai falar na próxima aula sobre isso, que serão papel, madeira, tecidos ou sólidos em geral, e ele é proibido de ser jogado em gases e equipamentos elétricos. Vamos lembrar que a água, ela se mistura com o líquido, né, então não vai apagar, e quando ela tem contato com material elétrico, a tendência é ele provocar um choque, né, provocar ali uma propagação e até mesmo pode ali comprometer, né, o incêndio e ainda, né, a vida do trabalhador que está utilizando esse extintor. Então, especificamente, os extintores, além do de água, nós temos o de gás carbônico, né, percebam aqui que ele tem uma classificação específica, que ele é utilizado somente para classes B e classe C. Nós não temos, né, mais a aplicação para o material de classe A. O gás carbônico, ele não consegue apagar, né, o fogo em materiais sólidos. A tendência dele é simplesmente espalhar o fogo, né, e o fogo volta a consumir, também, porque o gás carbônico ele é um tipo de combustível, né, ele é semelhante ao oxigênio, então ele vai conseguir deixar o fogo um pouquinho mais frio, mas ele não consegue apagar. O extintor de pó químico seco
Também tem a utilização somente em classes B e C, né, que são líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos, né, que vão ser basicamente semelhante à utilização de gás carbônico. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo, né, se estiver pegando fogo no material elétrico, né, energizado, né, e ele for consumir todo o material elétrico, né, por exemplo, um computador, uma TV, né, eu posso ir lá utilizar o extintor de pó químico seco, porque o pó químico seco, a partir do momento que ele tem contato com os componentes eletrônicos, né, a tendência dele é acabar, né, com aquele produto, acabar com aquele incêndio, acabar também com o produto. Agora, se é um gás, se é um incêndio que está acontecendo num painel energizado e eu tenho ali a possibilidade de salvar alguns componentes, eu prefiro utilizar o gás carbônico. Por quê? Com simples trocas de peças, né, eu mantenho ali o meu painel elétrico, tá? Mas o pó químico seco, né, quando ele entra, né, o pó químico, quando ele entra especificamente em contato com os componentes elétricos, a tendência dele é corroer, né, acabar ali com o painel elétrico. Tá? Então, dependendo, a gente vai ter até que ter um senso, né, de utilização e até de finanças, né? O que vai ficar mais caro? Acabar com o painel, né? Se for para acabar com o painel, eu utilizo o pó químico seco. Agora, se for para tentar reaproveitar o painel, gás carbônico. Tá bem? Nós temos ainda uma diferenciação do pó químico ABC, isso aqui a gente tem visto muito em shoppings, né, que são famosos extintores ABC. Ele serve tanto para papel, tanto para material de líquido inflamável, material energizado. A gente vai estudar isso mais lá na parte prática, para a gente entender, e ver que tem uma diferenciação do pó químico BC com o ABC. Não é que tem água junto com o pó, tá, pessoal? Ele tem ali basicamente um componente químico que serve para apagar os líquidos, os incêndios, tanto de classe A, B e C. E aí sim, né, nós temos um líquido, né, com uma espécie de detergente, né, um saponáceo, que vai gerar uma espuma mecânica, que aqui é um extintor de espuma mecânica. Pessoal, essa espuma mecânica é muito mais comum a gente ver esse extintor, né, em postos de combustível, né? A gente acaba vendo ele em materiais, em indústrias onde tem pintura, tá bem? Porque vai gerar ali, basicamente, ele tem um difusor ali dentro, né, um batedor ali dentro, que vai agitar a água e liberar um detergente, né, um sabão, e esse sabão também vai gerar uma espuma mecânica, né? Esse líquido gerador de espuma consegue apagar incêndios de classe A e incêndios de classe B, através do isolamento, né, e do resfriamento, tá bom? Mas ele não consegue, né, produzir, por exemplo, a condução, né, apagar ali os incêndios de classe elétrica, porque especificamente, né, ele vai ter na sua composição água, e a água ela vai ser condutora de energia elétrica, tá bem? Então eu posso usar ele em classe A e classe B. Todo extintor, pessoal, ele precisa ser rotulado, ele precisa ter essas identificações e também instruções de uso, de acordo com as ABNTs, né, as instruções técnicas que nós temos também. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula, né? Amanhã a gente vai falar, amanhã não, desculpa, na próxima aula, na sexta-feira, nós teremos a nossa, na próxima segunda-feira, nós teremos a nossa aula de brigada de incêndio de emergência, tá bem? Agradeço a todos que acompanharam, você que está assistindo essa gravação também, muito obrigado, e até a próxima aula.